Olá! Neste segundo vídeo, eu vou começar relembrando o modelo atômico de Dalton, que você já deve ter visto. Segundo Dalton, que propôs o primeiro modelo atômico científico, o átomo ele era esférico, maciço, indivisível e indestrutível. O modelo atômico de Dalton ele é conhecido como bola de bilhar. Então, aqui eu tenho 3 bolinhas. Cada bolinha, segundo Dalton, representa um elemento químico. Bolinhas iguais, o mesmo elemento. Bolinhas diferentes, elementos diferentes. O que eu quero discutir agora é como eu posso utilizar o modelo atômico de Dalton para justificar a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Só para relembrar, lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. Ela diz que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Como é que o modelo de Dalton explica isso? Como o átomo, segundo ele, é algo indestrutível e indivisível, em uma reação química existe a conservação dos átomos. A quantidade de átomos que eu tenho no reagente é a mesma quantidade de átomos que eu tenho no produto, já que o átomo é indestrutível. Já que existe a conservação do número de átomos, automaticamente existe a conservação da massa. Segundo Dalton, eu posso interpretar uma reação química como sendo um rearranjo dos átomos. Por exemplo, aqui, H2. Vou representar o H2. Então, 2 bolinhas de hidrogênio pintadas. Só que eu tenho 2 H2, então, está aqui, 2 H2. O2, vou representar com bolinha vazada. Está aqui, 1 O2. 2 águas. A água é formada por uma bolinha vazada e 2 pintadas. Bolinha vazada e 2 pintadas. Então, está aqui. Essa é a água. 2 águas. Perceba que nessa reação, o que houve é um rearranjo, só que o número de átomos é o mesmo. Então, eu posso dizer que existe a conservação da massa, já que existe a conservação dos átomos. Legal. E a lei de Proust? Para Proust, quando nós temos uma substância, independente da sua origem, a porcentagem em massa, a composição em massa se conserva, é a mesma. No caso da água, nós temos 11% em massa de hidrogênio e 89% em massa de oxigênio, independente da origem da água. Essa porcentagem ela é conservada. Isso justifica, eu posso justificar isso, porque, segundo Dalton, quando nós temos uma substância formada por átomos, a quantidade de átomos é constante. Já que a quantidade de átomos é constante para uma substância, automaticamente a sua porcentagem em massa será. Tudo bem? Legal. Vamos agora ver uma outra lei ponderal que eu não comentei no vídeo anterior, deixei para comentar agora, que é a lei de Dalton. Esquece um pouco, não é um modelo atômico. Agora eu vou falar da lei de Dalton, uma lei ponderal que Dalton descobriu. Dalton dizia o seguinte, ele percebeu o seguinte, lei de Dalton ou lei das proporções múltiplas. Quando nós temos substâncias diferentes formadas pelos mesmos elementos, nesse caso, água e água oxigenada, são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento, hidrogênio e oxigênio. O que Dalton percebeu é que, quando nós fixamos a massa de um desses elementos, nesse caso, eu fixei a massa do hidrogênio, 2 gramas, 2 gramas. Quando nós fixamos a massa de um dos elementos, a massa do outro elemento guarda uma relação de números inteiros e pequenos. Ai, como assim? Bom, vamos lá. Eu vou fixar a massa de hidrogênio, 2 gramas, 2 gramas. Massa de oxigênio, 16 gramas, 32 gramas. Então, a proporção 16 gramas de oxigênio para
32 gramas de oxigênio na água oxigenada. Essa relação em massa é 1:2. É uma relação pequena e inteira. Então, quando fixamos a massa de um elemento, a massa do outro guarda uma relação inteira e pequena. Inteira por quê? Porque o átomo ele é indivisível. Não tem como uma substância diferente ter meio átomo a mais. Ou ela tem um átomo a mais, ou 2, ou 3, sempre números inteiros. Legal? Então, mais uma vez, né, agora usando o modelo atômico de Dalton para justificar uma lei, que nesse caso a lei de Dalton. Então, nós vimos até o momento como esse modelo, né, o modelo atômico, é importante para justificar as leis. Agora eu vou dar uma pausa nas leis ponderais, e vou tratar de uma lei volumétrica, que é a lei de Gay-Lussac, também importante. O que Gay-Lussac percebeu? Que quando nós temos uma reação química com participantes no estado gasoso, nas mesmas condições de pressão e temperatura, essas substâncias elas guardam entre si uma proporção pequena e inteira. Ai, como assim? Vamos pegar um exemplo numérico. Síntese da amônia, gás, gás e gás. Primeiro experimento. Isso é um fato, tá? Então, 30 litros de hidrogênio, 10 litros de nitrogênio, 20 litros de amônia. Segundo experimento. Eu vou triplicar o hidrogênio. 90 litros, triplico o nitrogênio, triplico a amônia. Essa relação 30 para 10 para 20, que é a mesma coisa que 90 para 30 para 60, tem uma relação que eu posso escrever assim: 3 para 1 para 2, que é exatamente os coeficientes, né? Então, eu posso dizer que quando eu tenho gás nas mesmas condições de pressão e temperatura, existe uma relação entre eles, que é uma relação pequena e inteira, que é dada pelos coeficientes estequiométricos. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo diferente. Eu tenho aqui a síntese da água. Vamos imaginar que eu consumi nessa síntese 200 litros de oxigênio. Sabendo da lei volumétrica de Gay-Lussac, qual deve ser o volume de água gerada, água gasosa ou água a vapor, nas mesmas condições de pressão e temperatura? Bom, como é que eu faço? Eu posso trabalhar com a relação. Qual é a proporção entre eles? A proporção entre o oxigênio e a água é 1 volume de oxigênio para 2 volumes de água. Gay-Lussac percebeu isso. Como eu tenho 200 litros de oxigênio, qual deve ser o volume de água gerado? X. Se você resolver essa conta, você vai ver que, bom, como esse volume é o dobro desse, e esse tem que ser o dobro desse, 400 litros de água. É uma relação, então, em volumes. E para terminar, princípio de Avogadro. Nós vimos lá atrás no estudo dos gases, ou você viu, que, de acordo com Avogadro, volumes iguais de quaisquer gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, têm o mesmo número de mols, o mesmo número de moléculas. Então, se eu tenho oxigênio e hidrogênio, por exemplo, ou cloro, não importa, gasoso, nas mesmas condições de pressão e temperatura, se os volumes forem iguais, a quantidade vai ser a mesma. O número de mols vai ser exatamente o mesmo. Isso é legal, porque eu posso, então, juntar o princípio de Avogadro com a lei volumétrica. Esses coeficientes aqui são coeficientes que eu posso dizer em mol. 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio, 2 mols de água. Como todo mundo é gás, eu posso dizer que eu tenho 2 volumes de hidrogênio, 1 volume de oxigênio,
2 volumes de água. A proporção em mol é a mesma proporção em volume. E é isso aí, moçada.